Muito bem, Robertinhos. Vamos ver então aqui um exemplo. Aqui o exemplo 1, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então reparem, né, que o maior expoente dessa função é o 2. Portanto, nós temos uma função do segundo grau ou função quadrática. Então a gente vai colocar aqui uma tabela e aqui de forma aleatória eu já escolhi do 0 até o 4, só para facilitar o cálculo, tá? Mas como a gente comenta sempre, você pode pegar quaisquer valores para o x. Vamos começar primeiro aqui com x igual a 0. É só pegar esse valor do 0 e jogar na função. Então, aonde aparecer aqui o x, a gente vai substituir no seu lugar o 0. Bora fazer? Agora, para esse cálculo, o nosso x vale 0, f de 0, igual, aqui no lugar do x, a gente vai colocar o 0, né? Então, fica 0 ao quadrado, menos 4. De novo, aqui no lugar do x eu vou colocar o 0, como está do lado, subtende que é uma explicação, e repete aqui o mais 3. Pronto. Aqui some, porque 0 ao quadrado dá 0. Menos 4 vezes 0 também some, já que qualquer número multiplicado por 0 dá 0. E só nos restou como resposta o 3. Para x igual a 0, o nosso y vale 3. Então, já temos esse par ordenado, né? É o ponto 0 e 3. X, 0. Então, aqui em cima do eixo, né? E o y vale 3. Então, como o x é 0, o nosso ponto fica em cima do eixo do y, né? Agora vamos pegar o x valendo 1. Esse mesmo raciocínio eu faço para todos. Então, vou colocar f de 1. Então, f de 1 vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1. O segundo ponto é o ponto 1 e 0, né? 1 e 0. Já que o y vale 0, o ponto, portanto, fica em cima do eixo do x. Fechado? Vamos pegar agora o nosso terceiro ponto, quando x for igual a 2. Para x igual a 2, o y vale menos 1. Então, o x vale 2 e o y vale menos 1. Então, o ponto fica mais ou menos aqui, ó. Vamos agora pegar para x 3. É o ponto 3 e 0. Colocando ali no gráfico, como o y vale 0, o ponto fica em cima do eixo do x, né? Então, fica aqui em cima do 3. Para x igual a 4, o nosso y vale 3. Portanto, o nosso par ordenado é o 4 e 3. Então, aqui o x vale 4 e o y vale 3. O ponto fica mais ou menos aqui assim. Pronto, pessoal. Para que a gente possa, Robertinhos, esboçar ali mais ou menos o gráfico, basta que eu faça ali uma curva que una esses pontos. Vamos fazer então? Ficaria mais ou menos assim aqui, ó. Fazendo ali um esboço, já dá para a gente perceber que o gráfico dessa função aqui realmente é uma parábola, né? Pronto, então aqui já temos aqui o gráfico de maneira correta, né? Essas informações que estão aqui, que a gente já comentou no vídeo anterior, são importantes que você reconheça em qualquer gráfico. Então, se a gente for pegar e traçar as informações, a gente vai perceber, ó, repare que nós temos aqui o ponto C, ó, que na verdade é o coeficiente C, aonde o gráfico corta o eixo do Y. Então, você percebe que o gráfico corta o eixo do X nas raízes. Então, repare que o gráfico corta o eixo do X aqui nesse ponto, que eu chamei de X1, e aqui nesse ponto, que eu chamei de X2, né? Que exatamente são onde os Y valem 0. Repare que o y vale 0 tanto aqui nesse ponto quando o x é igual a 1, que é o ponto 1, 0, quanto aqui quando o x vale 3, ó. Quando o x vale 3 também o y vale 0, que é o ponto 3 e 0. Repare que o vértice, que também é um ponto, claro, se é um ponto, ele tem um x e tem um y. Aqui o vértice, o x dele vale 2, o y dele vale menos 1, onde a parábola muda de sentido. Essa reta aqui, ó, que passa pelo x igual a 2, é a reta que passa pelo vértice, é chamada de eixo de simetria. Então, repara que nosso eixo de simetria, ele tem um papel muito relevante, que funciona como um espelho, né? Qualquer ponto que você pegar do gráfico através desse eixo de simetria, você vai ver que tem a mesma distância, eles têm a mesma imagem. Como exemplo, você repara que aqui
onde passa aqui o ponto C, nós temos imagem 3. E aqui para o x igual a 4, você repara que também a imagem do x igual a 4 vale 3. Então, tanto x igual a 0 quanto x igual a 4, ambos a imagem é igual a 3. Então, repara que tanto esse ponto C quanto esse ponto bem aqui, ó, que eu vou chamar de ponto P. Então, repara que o ponto C e o ponto P, eles estão na mesma distância em relação ao eixo de simetria. Isso também funcionaria se a gente pegasse, para fazer o estudo, o ponto A e o ponto B, que são pontos da parábola. Repare, a mesma ideia funciona. Então, em relação ao eixo de simetria, esses pontos eles estão à mesma distância. E essa análise, essa ideia, pessoal, ela serve para qualquer ponto